Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Quero deixar uma palavra ao seu coração mais uma vez, porque sei que Deus vai falar contigo uma vez mais. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, 18. Diz o seguinte, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. Jeová, o Senhor é minha força, e fará o Senhor, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Glória a Deus. O profeta Abacuque, ele profetiza uma mensagem de destruição ao povo de Israel. Era iminente a destruição de Israel por haver pecado, por haver se distanciado de Deus. Ele escreve esse livro aproximadamente 2 anos antes do cativeiro babilônico, no ano de 606 a.C., é o que está datado aqui, por historiadores. E Abacuque, ele é considerado um dos profetas menores na Bíblia Sagrada, porque há divisão do Antigo Testamento. A gente tem o Pentateuco, livros históricos, e poéticos, livros poéticos, e os livros proféticos. Os livros proféticos, eles estão divididos em 2 classes: os profetas maiores e os profetas menores. Nós temos aí os profetas maiores: Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Essa classificação é pelo tamanho da profecia, a quantidade de tempo que profetizou. E aí nós temos vários profetas menores, A gente tem Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, E todos eles têm uma mensagem, cada um deles tem uma mensagem específica, orientada para que Deus, como Deus trataria com o seu povo. E aqui essa profecia, esse livro é um livro de poucos capítulos, só tem 3 capítulos, e ele ressalta a importância da fé. O apóstolo Paulo usa este livro quando no capítulo 2, no capítulo 2 de Abacuque, tem algo extraordinário, falando que o justo viverá pela fé. Então ele mostra, é o único livro do Antigo Testamento que traz essa bênção que é viver pela fé. E ele fala no capítulo 2, no versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ele faz essa alusão a uma vida de fé, e ele, na iminência de ver o povo de Deus vivendo, eles estavam vivendo em pecado, e ele questiona Deus, fala: Deus, por que o Senhor parece que não observa que esse povo está distante, que o Senhor não traz juízo para esse povo? Deus responde que através dos caldeus, dos babilônios, ele executaria o seu castigo ao povo de Deus que brincou com a palavra de Deus, que não quis mais obedecer a palavra de Deus. Isso lhe custou um cativeiro que durou 70 anos, porque o povo precisava de um tratamento especial, um tratamento de choque. É algo que às vezes os cristãos necessitam, e Deus permite nós passarmos então por situações assim, porque se o povo de Deus tivesse mantido obedecendo a tua palavra, eles viveriam tranquilamente, não havia necessidade de serem castigados por tudo isso que eles passaram. Então Abacuque, ele faz um questionamento a Deus. Parece que ele achava
né, apesar de ter uma fé convicta em Deus, dava a impressão de que Deus estava sendo conivente com tudo aquilo que estava acontecendo, com todo o pecado, com toda a desobediência, mas não é isso que Deus estava fazendo, apesar de parecer que Abacuque pergunta, fala: Deus, mas por que esse povo vai continuar estar desse jeito, distante do Senhor? Deus responde: eu vou usar os babilônios, né, os caldeus. Aí ele fica mais perplexo ainda, porque ele questiona Deus, fala: mas como o Senhor vai usar uma nação mais ímpia para destruir? E aí Deus responde para ele no capítulo 2 que também haveria, né, de castigar os ímpios babilônios, os caldeus. Eles tem uma série de ais. Aqui, a partir do versículo 9, a gente observa, né, ai de todo jeito, né, para eles, porque era uma nação ainda pior do que, né, a própria nação de Israel. E o capítulo 3 é um cântico, né? O profeta Abacuque, ele dirige uma oração glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e no final ele finaliza com esses versículos que eu li aqui, versículo 17, 18 e 19. Ele sabia que Deus iria tratar com o povo de uma forma extraordinária, e ele tinha confiança em Deus. 2 anos depois que esse livro foi escrito, bem provável que Abacuque, quando começa a escrever, os babilônios já tinham destruído e escravizado o Egito, que foi a última nação que resistiram ao poder babilônico da época, e na batalha de Carquemins. Então essa derrota do povo de Israel já era iminente. É claro que tudo isso foi planejado, foi controlado e permitido por Deus, que está no controle de todas as coisas. Mas ele diz, né, que haveria um remanescente fiel, e para esse remanescente fiel que obedecia a palavra de Deus, ele diz, né, que Deus iria fortalecer, iria abençoar, e era necessário passar por isso. Ele começa aqui, né, tem uma passagem interessante também, que ele pede para que o Senhor avive, ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É necessário que nós então sejamos avivados por Deus, não deixemos o fogo do Espírito Santo apagar nos nossos corações, nas nossas vidas. É interessantíssimo, ele começa a adorar a Deus e falar essas palavras, pedindo um avivamento, pedindo, né, na verdade, algo maravilhoso. No capítulo 3, ele já inicia a oração de Abacuque, né, o cântico. Ele já inicia dizendo, no versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele tinha respeito, ele tinha temor a Deus, e aí ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então ele pede a misericórdia, ele pede a graça de Deus, porque ele sabia que Deus estava irado e iria tratar com o povo de Israel. Talvez você esteja passando por tanto sofrimento porque não está obedecendo a palavra de Deus, porque não se entregou a Cristo, porque não entregou a sua vida ao Senhor, e por isso você está passando essa vida de dificuldade. Mas Cristo quer transformar a sua vida, Cristo quer mudar a sua história. Assim como Abacuque, ele continua cantando, adorando, magnificando o Deus Todo-Poderoso. No final, como eu li no início, ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele falou: olha, a minha alegria em servir a Deus não estar nas circunstâncias, porque Deus já havia asseverado para ele e para outros profetas que Deus permitiria o povo de Israel passar pelo cativeiro, e no cativeiro eles iriam sofrer, no cativeiro eles foram humilhados, no cativeiro eles foram, quase que destruídos por causa da sua desobediência. Repito, por causa da sua desobediência. O povo de Israel não desfrutou de tantas bênçãos que
que poderia desfrutar por causa do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59:2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E aí ele diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que vos não veja. Então o pecado é algo que nos distancia do propósito de Deus, que nos separa de Deus. O pecado significa errar o alvo. Toda vez que o ser humano está vivendo dominado pelo pecado, ele está fora do plano de Deus. Talvez você esteja fora do plano de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer transformar e mudar a sua vida, mudar a sua história. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você vai ter essa alegria, a alegria da qual o apóstolo Paulo tinha, mesmo estando apedrejado, mesmo estando lá, quando ele chega em Filipos, na segunda viagem missionária. Eles expulsam o demônio de uma mulher que era adivinha, e por conta disso eles são humilhados, eles são presos. A Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus louvores na prisão, e Deus manda um terremoto. Deus abençoa a vida deles. Eles tinham tudo para estarem angustiados, entristecidos, mas eles estavam alegres, porque a alegria do cristão vem da presença de Deus que habita. Nós somos templos do Espírito Santo, então Deus habita no nosso coração e nós sentimos alegria, mesmo quando as circunstâncias estão todas, não há às vezes nem previsão de melhoria, porque era um período de dificuldade que o pessoal ia passar. 2 anos depois, a Babilônia, o Nabucodonosor, ele invade a cidade, ele leva cativo Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Depois de um certo tempo, ele leva uma segunda leva para a Babilônia cativo também. E vai Ezequiel também, e Abacuque possivelmente deve ter ido também, e muitas pessoas sofreram. Imagine agora o templo que era esplendoroso, aquele povo que era praticamente imbatível, agora numa situação deplorável, numa situação de vergonha, porque desobedeceu a palavra de Deus. Talvez a sua vida esteja como a vida de Israel, como o período que Israel viveu naquele momento. A sua vida está destruída, está acabada, e você sabe que foi por causa do pecado, você sabe que foi porque não foi obediente, fiel a Deus. Deus, ele pode mudar a sua história, Deus, ele pode mudar a sua vida, basta você querer que ele faça isso. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4, para finalizar, ele diz em Filipenses no capítulo 4, versículo de número 13, que é um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, ele é colocado em vários locais, como se o cristão pudesse tudo, como se o cristão, mas não é possível entender esse versículo sem o seu contexto. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o versículo 12 está escrito o seguinte: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele coloca que ele sabia estar abatido, ele sabia ter em abundância. Ele, em todas as coisas, ele estava instruído, porque ele sabia que se ele tivesse o suficiente ou além do suficiente, era a bênção de Deus. E se ele não tivesse recurso necessário ou passasse por privações, mesmo assim ele sabia que Deus estava cuidando dele, mesmo assim ele sabia que Deus estava fortalecendo ele e que ele conseguiria passar por toda a dificuldade que ele estava vivendo naquele momento de fome, talvez de tristeza, de necessidade. Aí por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confio porque sei que ele cuida de mim, que ele está comigo. Então, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, você deve se alegrar, porque Deus é contigo. E se ainda não é, passe a tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, que a sua vida vai melhorar, a sua vida vai mudar, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz em Mateus 11:28, o próprio Cristo, ele diz assim: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele chama as pessoas que estão afadigadas, que estão sobrecarregadas com os fardos pesados que o mundo tem.
colocado sobre os seus ombros, venha receber o alívio de Cristo. Esteja na presença de Deus. A melhor coisa que tem é estar na presença de Deus. É servir a Deus com alegria, é estar adorando e vivendo uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida maravilhosa na presença de Deus. Soberano e amantíssimo Deus, eu abençoo, Senhor, essa pessoa. Que essa palavra penetre no coração dessa pessoa, na alma, como a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, é como um martelo que esmiuça a penha, é lâmpada para os meus pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra, nós escondemos ela no coração para não pecarmos contra ti. Deus, nós amamos a tua palavra. Que o Senhor fale, ó Deus, e abençoe essa pessoa, mude o coração dessa pessoa, dê uma nova vida, uma nova estratégia, uma fé genuína, Senhor, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Eu peço ao Senhor que trabalhe e ajude essa pessoa, Senhor, a vencer o pecado, a vencer o erro e estar na tua presença. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.